Como gerenciar a sua empresa em tempos de crise? Nessa pandemia, nessa corona crise, tem muitas pessoas com medo se a sua empresa vai conseguir sobreviver. Outras empresas têm caixa para sobreviver, mas não estão compreendendo a melhor estratégia de controlar a sua própria empresa, gerenciar, fazer um modelo híbrido ou não de home office. Como é que você está pensando? Pega dinheiro emprestado com o banco ou não? É sobre isso que nós vamos falar aqui na live. Você vai chegando, vai me dando um oi, daqui a pouco o meu convidado chegará, o Marcelo Germano. Marcelo Germano é um empresário serial. Ele é dono da empresas autogerenciáveis, daqui a pouco ele chega aí, que é o que a gente fala de chamar EAG. Se você conhece o Marcelo, coloca aqui, eu conheço o Marcelo. Ele também é dono da Luma Despachante e da Connect Import. Então, é uma pessoa que eu conheço já há alguns anos. Nós fizemos parte do Mastermind Aliança, lá no Sandro San, convivemos juntos por mais de um ano nesse Mastermind. Uma pessoa maravilhosa e me fez sentir em casa no meio online, porque eu vim de empresa no offline. E quem trabalha na empresa no dia a dia ali no offline, que é a vida fora da internet, vai se adaptando e tem alguns termos e tem alguns processos, principalmente quando você trabalha numa empresa com processos bem estruturados, bem diferente do que uma empresa apenas no online. Então assim, Marcelo é uma pessoa fantástica, fenomenal, tem um conhecimento incrível e a entrega dele é fabulosa. Deixa eu ver quem tá aqui, me diz de onde você é. Ó, Bolos do Sítio, Assessoria Processual, Celso Marcon, Daiane Mota, Felipe Zansky, Fábio Durvalino, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho ele chega. E eu quero aproveitar e convidar você. Se você tem algum amigo que é empreendedor, seja micro, seja MEI, seja empresário mesmo, clica nesse aviãozinho, já começa a convidar o pessoal para essa live, que ela só fica 24 horas e quem está aqui consegue. Quem está aqui consegue fazer perguntas pra gente, a gente depois dá uma parada e responder vocês, tá bom? Aí, lógico, quem ficar aqui até o fim, eu vou depois passar para vocês o link, não só no meu canal do Telegram, mas eu tenho uma outra surpresa para vocês, tá bom? E aí, Marcelo chegou. E Marcelo, tudo bem, querido? Pode mandar o convite aqui, ó. Já tá entrando. A minha dermatologista, Maria Cecília aí, tem uma galera legal chegando. Vem chegando, gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rafa. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Tudo bem. Que legal. Melhor agora com você e nessa missão aí hoje, num dia tão importante como hoje, um dia de reflexão, né? Eu falo que hoje, sexta-feira da Paixão, é um dia reflexivo, a gente poder estar aqui junto, ajudando as pessoas a refletirem nesse momento de corona crise aí, né? Sejam autônomos, sejam MEIs, sejam empresários do comércio, sejam donos de grandes empresas. Chamei vários amigos aí lá no WhatsApp para estar aqui e falei que o pessoal acabou de chegar para clicar nesse aviãozinho, já ir convidando as pessoas aqui, que hoje eu vou montar o seu QG de guerra aqui para ajudar o pessoal a sair dessa guerra, dessa multicrise que nós estamos passando, né, meu amigo? Exatamente. E é exatamente isso, né? A gente está passando por uma guerra, né? Exatamente. Estamos passando por uma guerra e em tempos de guerra a gente tem que estar preparado como se fosse uma guerra. Preparado empresarialmente falando, mas principalmente mentalmente falando, para se vencer a guerra, né? Se a gente não estiver mentalmente preparado para vencer a guerra, a gente não vence a guerra. E como a gente vai falar de gestão estratégica, né, em tempos de crise, a gente tem algumas abordagens sobre estratégia. Porque quando a gente fala em estratégia, Rafa, boa noite, comandantes. Os comandantes estão chegando, estou vendo que está chegando gente aí que eu já conheço, né? Está chegando, tem visto minhas lives, tem visto as suas lives, né? O povo está vendo. Vamos ter uma conversa diferente hoje, né? Vamos ter uma conversa focada, uma conversa séria, num dia importante como hoje, né? Ou como esse final de semana, onde a gente, na verdade, a gente celebra o renascimento, né? A ressurreição, o renascimento, né? E como a gente vai renascer, como a gente vai se ressuscitar de tudo isso que está acontecendo, que tipo de empresa nossas empresas vão se transformar, ou que tipo de pessoa que nós vamos nos transformar depois que tudo isso aconteceu, ou mesmo durante o processo, né? Para a gente falar de gestão estratégica, né? A gente fala sobre a gente É mesmo. interessantíssimo você trazer essa reflexão, querido,
Porque hoje, eu falei nos meus grupos, né? Eu não olho hoje como um dia de luto, e sim como esse dia para meditar, agradecer a Deus, a lá, Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Agora tem hora de fazer a nossa parte. Entender mesmo que é uma guerra. E aí, para quem está chegando agora, nós estamos falando uma guerra porque é uma guerra biológica, é uma guerra no sistema de saúde, é uma guerra política de diversos interesses que estão aí acontecendo. É uma crise econômica que está estourando. E muito empresário está preso no processo de medo. E como o Marcelo falou quando chegou aqui, gente, quando vem a guerra, a gente está preparado. Preparado. Rafa, eu sou da paz, eu também sou da paz. Mas se você não estiver preparado para ajudar a sua empresa a se tornar o que você deseja e você ser o líder que a sua empresa merece. Porque muitas pessoas querem uma empresa grande, querem uma empresa próspera, mas não age com prosperidade nas suas atitudes, não tem a mente próspera, não tem comportamentos de um líder, né, de um comandante, como você fala, que vai levar essa empresa para esse lugar. E você, melhor do que muitos que eu conheço aqui, tem essa experiência, essa pegada para trazer isso. Então, traz pra gente, né, um pouco sobre esse processo de... Queria começar dessa parte de mentalidade, que a empresa ela traz muito do reflexo do que o dono é, do comportamento que o dono tem. E depois vamos trabalhar essa parte do QG. Você fica à vontade para pontuar aí, porque a palavra é sua, viu, meu querido? Legal, Rafa, legal. Então, eu vou convidar todo mundo para ser bem-vindo mesmo. Fica à vontade. Vou pedir para você fazer o seguinte, né? Tem um aviãozinho aí. Clica nesse aviãozinho, envia isso pelo menos para 3 pessoas. Envia. Eu te convido aí. Nós temos aproximadamente 55 minutos. A gente vai ser pontual, no que funciona, no que é factível, né, no que você pode fazer. E você entender, eu gosto de dizer assim, Rafa, vamos colocar luz na sombra? Porque é o seguinte, nesse exato momento, tem muita gente com medo, tá? E o medo torna as pessoas negativas. O medo trava, o medo paralisa. E eu convido você a mudar a sua perspectiva. Eu convido você a assumir um papel de protagonismo na sua vida, nesse exato momento. Eu convido você a achar que você tem um chamado e que agora chegou a sua hora. Chegou a sua hora de liderar. Chegou a sua hora de fazer diferente. Chegou a sua hora de não se deixar influenciar por crenças limitantes. Chegou a hora de você não se deixar influenciar por ter medo, por paralisação. E o que eu quero fazer aqui agora, nesse exato momento, nesse tempo que a gente vai ficar nessa live? Eu quero te dar armas, eu quero te dar ferramentas para que você consiga enfrentar essa crise. Porque eu, desse lado aqui falando, eu queria que você entendesse que eu não sou o perfeitão. Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade. Eu queria que você entendesse que eu estou na mesma batalha que você. Mas talvez sim, talvez não, talvez eu esteja preparado para essa guerra. Eu outro dia fiz uma live com o Conrado Adolfo, e o Conrado falou uma coisa muito interessante, eu tenho repetido isso o tempo inteiro, que ele falou, cara, é melhor você ser um guerreiro, se preparar como um guerreiro, e você ser um guerreiro no jardim, do que você ser um jardineiro numa guerra. E, e o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa de preparação. No treino, outro dia eu estava falando com um cara e o cara, acho que foi o Vinícius que falou. Ele falou, cara, se você não suar no treinamento, você vai sangrar no campo de batalha. Então, no treino, a gente tem que suar. A gente tem que suar para se preparar como verdadeiros guerreiros. Se a gente não suar no treino, a gente sangra no campo de batalha. E no campo de batalha, a gente tem que ser um guerreiro. Porque se a gente for um jardineiro no campo de batalha, a gente vai morrer no campo de batalha. Agora, se a batalha que a gente pensa em lutar ela não acontecer, a gente vai ser um guerreiro no jardim. E é muito melhor ser um guerreiro no jardim do que ser um jardineiro na guerra. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de gestão estratégica e não tem como a gente falar de gestão estratégica se a gente não pensar em cenários. Tá? E quando a gente pensa em cenários, a gente tem que pensar num cenário positivo, num cenário bom, num cenário moderado e num cenário negativo, num cenário ruim. E a gente traça os nossos planos, tá? A gente traça os nossos planos de acordo com os cenários. E se a gente traçar os nossos planos e a gente estiver preparado para qualquer cenário, não importa qual cenário aconteça, se acontecer o pior cenário, você está preparado. E se acontecer o melhor cenário, você é um guerreiro no jardim e aí você nada de braçada. Estou falando que vai ser fácil, é isso que eu estou querendo fazer? Não. Estou aqui pregando um otimismo exagerado? Não. Eu estou aqui pregando para você um otimismo com realismo.
E fazendo tantas lives, conversando com tantos empresários, entendendo a dificuldade que os empresários enfrentam, entendendo as oportunidades que muitos dos empresários que eu mentoro uma série de empresários, né? Entendendo muitas das oportunidades que estão acontecendo com as empresas das pessoas que eu mentoro e as dificuldades que estão acontecendo nas empresas que eu mentoro, eu acabo entendendo que no fim do túnel tem luz. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero trazer luz para a sombra. Porque quando a gente está na sombra, quando a gente está no escuro, quando a gente está no escuro, a gente tem medo. E quando a gente tem medo, paralisa. Mas quando a gente tem clareza do que pode acontecer, a gente se prepara para crescer. A gente se prepara para aproveitar oportunidades. E é disso que eu queria falar. Então, o que acontece? Se eu falar de gestão estratégica, Rafa, academicamente falando, quando eu vou dar aula de gestão estratégica, ou quando eu vou nas empresas dos meus clientes, ou quando eu convido os meus clientes, porque eu convido muitos dos meus clientes e falo, vem aqui na minha casa, né? E aí a gente passa um final de semana, que nesse final de semana nós vamos traçar o plano estratégico. Já fiz isso diversas vezes. E eles vêm, passam um final de semana comigo, e num final de semana a gente traça o plano estratégico. Como que se traça um plano estratégico? A gente analisa 5 ambientes para traçar um plano estratégico. 5 ambientes. O primeiro ambiente que a gente traça é a da cultura cultural. Como é a cultura da sua empresa? Essa cultura te fortalece? Essa cultura te enfraquece? O que a gente precisa? O que a gente precisa olhar nesse cenário da tua cultura para impulsionar e maximizar os resultados que você pode ter. Então, o primeiro campo no ponto estratégico é a cultura. E quando a gente fala de cultura, o ponto principal da cultura é o dono. O ponto principal da cultura é o dono da empresa. Por quê? Porque a empresa é um reflexo do dono. Porque a cultura da empresa, ela transparece o que o dono acredita, onde o dono quer chegar e quais são os valores que esse dono da empresa tem. Então, o primeiro cenário é da cultura. Eu vou voltar e eu vou focar especificamente nesse ponto hoje. Mas deixa eu falar dos outros pontos. O segundo ambiente onde acontece a estratégia é o ambiente externo. Por que um ambiente externo? Porque a empresa, de uma maneira ou de outra, ela é impactada pelo ambiente externo. Com as coisas que acontecem no ambiente externo, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista do ecossistema de uma maneira em si, do ponto de vista da ecologia, do ponto de vista se a economia está crescendo, macroeconômico, se a economia está crescendo, se ela não está crescendo, do ponto de vista da microeconomia, do ponto de vista do comportamento das pessoas, o ambiente externo. E o ambiente externo vai trazer para a gente ameaças e oportunidades. Comunidade de entorno, né? Comunidade de entorno onde essa empresa está inserida, Isso. Isso. E aí isso vai trazer para a gente ameaças e oportunidades. Quando a gente olha para o cenário, a gente traça, cara, diante desse cenário eu vou ter ameaças. Diante desse cenário eu vou ter oportunidades. Então a gente entende ameaças e oportunidades. O terceiro ambiente onde acontece o planejamento estratégico é o ambiente interno. No ambiente interno é onde eu olho e falo assim, quais são as competências? Quais são as competências e habilidades que a minha empresa precisa desenvolver, competências essenciais que ela precisa desenvolver para trazer vantagem competitiva? E o que é uma vantagem competitiva? O que minha empresa faz melhor do que ninguém, que faz com que eu tenha retorno acima da média? É para dentro, é vantagem competitiva. Estou falando de competência. Quais são as competências? Eu tenho competência de marketing, eu tenho competência na minha operação, eu tenho competência de gestão, eu tenho competência de gestão de pessoas, eu tenho competência de ter processos bem definidos, eu tenho competência de fazer as coisas com o menor custo possível. Quais são as competências que a empresa tem que ter para lidar e lutar nesse cenário? Aí eu vou para o quarto ambiente. O quarto ambiente é que tipo de luta eu vou lutar? Eu vou lutar por preço, eu vou lutar por diferenciação, eu vou lutar num ambiente onde eu falo, cara, o meu produto é diferenciado, o meu cliente vai falar, uau, eu topo pagar mais por você. Uau, você é diferente. E o que você me faz me gera tanto valor que ninguém consegue fazer diferente. Ou o teu cliente vai falar, cara, você tem muita eficiência e pelo fato de você ter muita eficiência, você me entrega o que eu preciso no melhor preço e ninguém consegue fazer igual você. Então, no ambiente da estratégia de negócios, ou você é eficiente e entrega para o teu cliente preço, o melhor preço, com a melhor qualidade, você tem lucro entregando preço. Não é entrar na guerra do preço no Oceano Vermelho. Não.
eu tenho uma estrutura voltada para ter eficiência, e por ter eficiência, eu entrego para o meu cliente preço e eu tenho margem. Eu entrego preço e eu lucro nesse negócio. Não tem esse negócio, é só diferenciação. Não. Ou é preço e eu tenho eficiência, ou vou trabalhar por diferenciação, porque realmente eu entendo a necessidade do meu cliente, eu entro na cabeça dele de um jeito que ninguém entra e ele topa pagar mais pelo meu serviço. Essa é a estratégia de negócio. E aí eu tenho uma estratégia corporativa. O que é estratégia corporativa? Cara, como que essa corporação quer crescer? Ela quer crescer através de penetração do mercado. Eu vou penetrar no mercado e vou crescer e vou dominar o mercado penetrando, entrando no mercado novo e fazendo penetração, ocupando o meu espaço, crescendo. Eu posso ter uma estratégia corporativa que é de expansão. Cara, eu estou em Floripa e agora eu quero ir para o Rio de Janeiro. E aí depois do Rio de Janeiro eu vou para São Paulo, e depois de São Paulo eu vou dominar o Brasil, e depois do Brasil eu vou dominar o mundo. Expansão. Como que eu faço para expandir? Eu compro um concorrente, não compro um concorrente, analiso quais os melhores pontos, como que eu vou fazer para expandir? Isso é uma outra estratégia corporativa. A estratégia corporativa é eu sou inovador. Eu crio produtos inovadores que atendem a necessidade do meu cliente. Eu sou voltado para inovação, para desenvolvimento de novos produtos. E aí eu invisto muito dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento, estratégia de inovação. Ou, cara, eu sou tão competente fazendo o que eu faço, que eu vou montar outra empresa em outro setor, em outro segmento, e vou usar toda essa competência que eu tenho em outro setor para surfar uma outra onda e não deixar todos os ovos numa cesta só. A gente chama isso de diversificação. Então, num cenário acadêmico, o que é acadêmico? Aquilo que a gente aprende na faculdade, no MBA, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, tudo isso é acadêmico. São os conceitos teóricos que a gente utiliza de maneira prática no negócio para ter resultado. Então, vai ser sempre assim, um bom planejamento estratégico vai sempre envolver todas essas análises, todas essas questões, todas essas perguntas. E aí a gente vem para o nosso ambiente e a gente vai entender o seguinte, o processo de planejamento estratégico envolve três processos. Primeiro processo é o processo de definição da estratégia. Qual que é a estratégia? Analisando tudo isso que eu falei, qual que é a nossa estratégia? O que a gente vai fazer? Esse é o processo de estratégia. Primeiro processo. O segundo processo é legal, é isso que a gente vai fazer, agora eu tenho que olhar o processo das pessoas. Por quê? Porque as pessoas que executam a estratégia, as pessoas que definem a estratégia, então eu tenho que olhar o processo das pessoas. E aí o terceiro processo é o processo da operação, da execução. Como eu executo isso e como eu faço isso acontecer. É o terceiro processo. Dos três processos, Rafa, o processo mais importante é o processo. Então vamos lá, deixa eu perguntar aqui para a nossa audiência. E eu vou falar para você que está chegando agora, seja bem-vindo, chega aí, entra aí, a casa é sua, senta na sala e presta atenção no que eu vou falar. A gente está falando de gestão estratégica em tempos de crise. A gente está falando em como enfrentar o que está acontecendo. A gente está falando em como sair mais forte sobre isso. Então eu te convido, senta. Se você tiver a oportunidade de pegar uma caneta, de pegar um papel para anotar, pega a caneta, pega o papel. Então, se você tiver a oportunidade de eliminar todas as distrações, elimina todas as distrações, porque vai valer a pena. Esse pouco tempo que a gente tem aqui vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Sim, mas o que você precisa? Eliminar as distrações. Tem um aviãozinho aqui, clica nesse aviãozinho e convida as pessoas. Convida as pessoas para sentar na sala com a gente. Eu estou aqui na minha sala de lareira, aqui da minha casa. Estou na sala de lareira da minha casa. Eu te convido a sentar aqui na sala da minha casa. Tá? A lareira não está acesa, mas imagina que ela está acesa e você é meu convidado para chegar aqui e vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos falar sério, vamos trazer luz na sombra, vamos iluminar o caminho de todo mundo. E a gente precisa falar disso agora, gestão estratégica em tempos de crise. Então, o que acontece? Eu falei de todos esses cenários, eu falei que a gestão estratégica envolve três processos, e o processo dos três processos, o processo mais importante é o processo de pessoas. O processo mais importante é o processo de pessoas. Porque vamos ter a estratégia mais linda, a operação flui, mas quem que vai executar cada operação, cada processo, né? Gente, quem não pegou papel e caneta, eu tô vendo, nem anota, papel e caneta. Eu comecei, eu estou fazendo minha vida, eu tenho meu papel e minha caneta, então, por favor, pegue o seu papel e caneta e já. E essa questão que ele falou aí de clicar no aviãozinho, é que prosperidade é um equilíbrio de troca entre dar e receber. Quanto mais vocês ajudarem as pessoas entregando esse conteúdo como nós estamos dando,
mais pessoas vão poder ser ajudadas e mais você é ajudado, mais as coisas vão fluir na sua vida. E assim, ó, essa live tá rolando ao vivo e ela fica salva por 24 horas. Se você escolher três pessoas, três empresários, três amigos, três executivos, três gestores da própria vida, e você encaminhar para essas pessoas, por quê? Como um sinal de amor. Como um sinal de amor por essas pessoas. Se você encaminhar para três pessoas, mesmo que ela não entre agora ao vivo, mesmo que ela não entre agora ao vivo, ela vai ver isso depois. E depois ela vai te agradecer. Por quê? Porque qual que é o meu convite? Meu convite para você é pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente para você trazer resultado para sua vida. Não importa se você é empresário, não importa se você é um colaborador, não importa. A única coisa que importa é se você quer fazer alguma coisa diferente para sua vida, se você quer ter resultados diferentes para sua vida, se você quer chegar do outro lado mais forte. Eu tenho usado muito a metáfora, Rafa, do outro lado da ponte. Por que é o outro lado da ponte? Porque na batalha que a gente está traçando, eu gostaria que as pessoas imaginassem que elas vão atravessar uma ponte. E o único objetivo delas é chegar do outro lado da ponte. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em gestão estratégica, na gestão estratégica, a gente sempre vai tentar fazer uma gestão, um planejamento, sempre com uma visão de longo prazo, olhando para 10 anos na frente, 25 anos na frente. A gente traz um sonho de 25 anos, divide ele em partes para chegar num sonho do que é possível fazer em um ano. E quando a gente olha e fala do que é possível fazer em um ano, a gente quebra isso em metas trimestrais. O que é possível fazer em 90 dias? Quando a gente entende o que é possível fazer em 90 dias, a gente quebra isso em metas mensais. O que é possível fazer em 30 dias? Quando a gente entende o que é possível fazer em 30 dias, a gente quebra isso em metas semanais. O que eu vou fazer esta semana? E quando a gente quebra em metas semanais, a gente olha e fala, o que é possível fazer em um dia? O que eu vou fazer hoje? E aí, de dia em dia, um trabalho consciente, um trabalho consistente no dia a dia, no longo prazo, isso dá muito resultado. As pessoas superestimam o que elas podem conseguir no curto prazo e subestimam o que ela pode conseguir no longo prazo. E no longo prazo você pode conseguir muitas coisas, muitas coisas. O curto prazo, às vezes você consegue ter resultados expressivos, mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas superestimam o curto prazo e subestimam o longo prazo. Então, anota essa sacada aí. No longo prazo, um trabalho consistente de você fazer um pouquinho a cada dia, de você ser melhor a cada dia, de você realizar uma coisa a cada dia, no longo prazo, isso vai dar muito resultado. Então, vamos lá. Gestão estratégica. A gente está falando que o processo mais importante da gestão estratégica é o processo das pessoas. E de tanto fazer live durante esse tempo de crise, de tanto conversar com as pessoas, de por passar pela crise, porque eu não estou imune, eu estou dentro da crise igual vocês. Eu sou empresário, eu tenho 3 empresas, eu tenho mais de 150 funcionários, eu tenho que pensar na minha empresa, eu tenho que pensar no meu negócio. E assim como eu falo na live para os meus clientes que a gente tem que chegar do outro lado da ponte, eu preciso chegar do outro lado da ponte. E o grande ponto é que, como num plano normal de gestão estratégica, a gente olha para 25 anos para frente, nesta guerra que a gente está chegando, o nosso único objetivo é chegar do outro lado da ponte. Por quê? Porque quando a gente chegar do outro lado da ponte, o mundo vai ser diferente. O mundo não vai ser a mesma. A gente não vai ter mais o normal, a gente vai ter um novo normal. E esse novo normal, ele é um cenário incerto, é o tal do VUCA, né? A gente tem que ter vulnerabilidade, a gente está trabalhando num ambiente incerto, num ambiente que tem muitas mudanças e a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Então, a gente tem que chegar do outro lado da ponte. Eu vou te convidar só a pensar o que você vai fazer para chegar do outro lado da ponte. De novo, quando eu vou falar de planejamento estratégico, a parte mais importante do planejamento estratégico são as pessoas. Vamos pensar nas pessoas? Então, vamos lá. Numa empresa. Marcelo, deixa eu fazer um adendo aqui, nesse processo que você colocou, porque o que acontece com as pessoas? Às vezes a empresa é pequena, e aí ela pensa que o nome, o termo planejamento estratégico é só para a empresa lá com 180, 200 mil, igual a gente tem 2 mil funcionários. Mas um outro processo que eu estou vendo agora na crise, eu lido com vários empresários, não só lá em Flora, quanto no CDL, que eu faço parte do grupo deles lá, sabe? Eu vejo eles assim, muitas pessoas, geral Brasil, e aqui eles falam, gente, medo de planejar a média a longo prazo, como você falou, que é essa linha de daqui a um ano, daqui a 5 anos, 10, 25 anos, porque o futuro está incerto. Mas eu quero convidar você que aqui agora, pegando essas dicas que o Marcelo está trazendo, preciosas, não tem noção que é uma consultoria dele, você tem ganhando gratuito aqui. Então, o que acontece?
Você só vai construir o seu 1 ano, que é o que ele falou, os seus 5, os seus 25, o que você está fazendo hoje nesse mini planejamento, nessa atravessar a ponte que ele está falando. E eu quero trazer para a lembrança de vocês que as pessoas estão em pânico porque estão com a falsa sensação que perderam o controle. Ah, eu perdi o controle se eu vou estar vivo amanhã, eu perdi o controle da minha empresa, porque eu não sei o cenário, eu não sei o que vai acontecer, o que o presidente vai fazer, como vai ficar a economia mundial, a bolsa de valores. Eu quero te dizer que é uma falsa impressão. Nós nunca tivemos o pleno controle. Nenhum de nós pode garantir que está vivo amanhã, independente de Covid. Então, a gente tem que ter a mentalidade, que você quer ter uma empresa de sucesso, uma empresa autogerenciada, coloca a sua mente no aqui e agora e faz agora, no hoje, o que eu posso fazer? Consiga sonhar esse planejamento, que esse é o outro lado da ponte que ele colocou, mas faça algo agora. Porque se a gente não fizer o agora, você não vai ter o amanhã. Porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar esse estado, mas fica pensando, eles estão falando aí de planejamento estratégico, às vezes chega um pequeno empresário e não vai entender que toda ação que a gente faz com essas etapas que você está falando e que a prioridade são pessoas, as pessoas não vão conseguir fazer por conta da trava mental. Então, quem ainda não pegou papel e caneta, gente, por favor, pega papel e caneta, porque o que ele está dando aqui para vocês, não só do consultoria, não só sua amiga do Marcelo, mas a gente tem consultor também. E esse tipo de informação que ele está dando para vocês aqui é valiosa, tá? Por favor, segue falando das pessoas, porque eu acho importante trazer aqui, porque eu estou vendo pessoas de diversos tamanhos aqui na audiência. Rafa, então é o seguinte, olha só, tá? Você falou uma palavra-chave em tudo que eu vou falar agora. Você falou uma palavra-chave que é controle. O que eu aprendi durante a minha vida? Faz 25 anos que eu abri minha primeira empresa, que eu estou nesse campo de batalha, né, aprendendo, lutando, acertando, errando, sofrendo, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, né, crescendo, diminuindo, 25 anos. Estudando sobre tudo, tá? Estudando sobre tudo. Eu aprendi muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, é que a gente tem coisas que a gente controla e que a gente não controla. E quando a gente está no campo de batalha, diante de uma crise, o nosso foco é naquilo que a gente tem controle. Porque é o seguinte, eu não tenho controle se tem uma crise, eu não tenho controle se o Covid vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, eu não tenho controle se o governo vai baixar um decreto, eu não tenho controle sobre nada disso. Eu não tenho controle, não está no meu controle. Mas nesses dias, fazendo live, conversando com o empresário, falando com os amigos, né, eu fiquei presente para um negócio que eu nunca estive presente na minha vida, né? E é o seguinte, quando a gente pensa em controle, eu entendi o seguinte, porque o que acaba acontecendo? Nós temos fatos, dados e fatos, que a gente não pode negar, certo? Eu tenho dados e fatos que eu não posso negar. Só que mediante um dado, eu vou ter um pensamento. Mediante um fato, eu tenho um pensamento. E a única coisa que eu controlo porque o fato ou o dado, ele acontece independente de mim. Se está morrendo 1.000 pessoas por dia, isso acontece independente de mim. Se a bolsa de valores caiu, isso acontece independente de mim. Se o dólar subiu, isso acontece independente de mim. Se a economia retraiu, isso acontece independente de mim. Isso é um dado, isso é um fato e acontece independente de mim. Não está no meu controle. Mas o que está no meu controle? Olha só, o que está no meu controle é o que eu penso sobre o que acontece. Isso está no meu controle. E o que eu penso sobre o que acontece muda tudo. Logo quando começou o negócio do Covid, eu chamei os empresários que eu faço mentoria e a gente fez uma sala de guerra, War Room. Vamos fazer uma sala de guerra para a gente tacar isso. E por mais que eu entenda de gestão, por mais que eu entenda de finanças, por mais que eu entenda de planejamento, eu entrei na sala de guerra negativo. Eu entrei na sala de guerra com medo, assustado. E a gente fez uma reunião. Qual que era a minha perspectiva? O medo. O medo estava tomando conta, o susto estava tomando conta. Cara, deixa eu trabalhar aqui em cima de tudo que eu conheço, de todas as habilidades que eu tenho, mas eu planejei com medo. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, eu fui assistir uma palestra. Na verdade, um outro amigo meu me chamou. Falou, Marcelo, vai ter um encontro do grupo que eu mentoro e eu queria que você estivesse junto para ajudar a gente. Eu falei, beleza, eu vou. E eu entrei nessa palestra com esse grupo. E ao entrar, tinha um outro cara lá, um amigo, o Vinícius, e o Vinícius estava falando. E quando o Vinícius falou, ele jogou luz na sombra. Ele jogou luz na escuridão. E quando ele jogou luz na sombra e jogou luz na escuridão, eu saí de lá de outro jeito.
Eu que estava negativo, saí positivo. E a partir daí, as minhas decisões foram melhores. As minhas decisões mudaram. A minha perspectiva sobre o que é possível melhorou. E aí eu comecei a tomar outro tipo de decisão e eu consigo olhar e falar, cara, que oportunidade que eu tenho. E eu estou planejando em todas as minhas empresas, em todos os meus negócios, eu estou me planejando para crescer. Eu estou me planejando para aproveitar a oportunidade. E pode parecer contrassenso. É contraintuitivo. Fala, o quê, Marcelo? Você está louco? Vai ter recessão no mundo. As pessoas vão perder emprego, as empresas vão quebrar, as empresas vão fechar. Você está se planejando para crescer? Pois é. Por que eu estou te falando isso? Eu quero que você entenda, você que está aí do outro lado, eu quero te fazer um convite para pensar diferente. Eu quero te fazer um convite para você pensar o seguinte: eu não controlo se vai ter recessão. Eu não controlo se as empresas vão quebrar. Eu não controlo os fatos. Mas eu controlo o que eu penso sobre o que está acontecendo. Eu controlo o que eu penso sobre o que está acontecendo. E como o processo mais importante é o processo de pessoas, e eu sou dono de 3 empresas, e eu sou o líder dessas 3 empresas, eu preciso controlar o que eu penso. E quando eu controlo o que eu penso, e eu procuro ter pensamentos realistas e otimistas, porque eu posso ser realista e pessimista, mas eu posso ser realista e otimismo, né? Se eu tiver um cenário realista e otimismo e procurar por oportunidades, eu vou planejar diferente e eu vou fazer as coisas diferentes. Eu já conversei com empresários de todos os segmentos, da indústria, do comércio, do serviço, do agro, do digital. E cada vez que a gente conversa é uma descoberta nova, cada vez que a gente conversa é uma oportunidade nova. Só que assim, a ação vence o medo. Não adianta você enxergar uma oportunidade e não fazer nada. Não adianta você assistir essa live, não pegar um papel e não anotar e não escrever e a partir disso não fazer um plano de ação. Então esse é o convite que na próxima meia hora eu quero desenvolver com você. Esse é o convite que na próxima meia hora eu quero mudar o que você pensa sobre a crise. Eu quero mudar o que você pensa sobre qualquer coisa que você já pensou hoje, para você ter planos de ações efetivos, planos de ações direcionados, e ao invés de pensar em crescer, você pensar, eu vou chegar do outro lado da ponte mais forte. Esse é o convite, chegar do outro lado da ponte mais forte. Por quê? Porque o mundo, quando a gente chegar do outro lado da ponte, vai ser diferente. A gente vai jogar outro jogo. Mas eu quero te dar as melhores armas, eu quero te munir das melhores ferramentas para você chegar do outro lado e jogar de maneira diferente. Então, olha só, eu não controlo o fato, mas eu controlo o que eu penso sobre o fato. Então, eu posso pensar o seguinte... Como eu vou reagir, né? Isso. Porque aí, se ela não controla o que acontece, ela pega uma reação exacerbada e aí acaba, muitas vezes, com toda a estratégia, porque não teve mindset e equilíbrio de colocar em prática, né? Cara, o que eu estou vendo de exemplos fantásticos, coisas maravilhosas acontecendo, por incrível que pareça, e estou vendo coisas catastróficas acontecendo. Então, olha só o que acontece. Eu posso falar assim, Marcelo, tá tudo acabado, o governo mandou fechar, minha loja está fechada, minha empresa está fechada, meus negócios estão fechados, eu não tenho o que fazer. Isso é um pensamento. Se você pensar desse jeito, você entra num estado de recursos. Tá? E esse estado de recursos vai fazer com que você tenha ação ou que você se paralise. Agora, se você pensar o seguinte, cara, tá tudo fechado, o governo falou que eu não posso abrir, né? Mas o grande ponto é, eu preciso chegar do outro lado da ponte. E dado isso, o que eu vou fazer? Como que eu posso agir? Como que eu posso usar os meus talentos? Como que eu posso usar as minhas habilidades para chegar do outro lado da ponte? E como que eu faço para chegar do outro lado da ponte mais forte? Quando você muda o que você pensa sobre o que está acontecendo, você acessa novos recursos. Acessa novos recursos internos. Oi, Lu, tudo bom? Acessa novos recursos internos. E você acessando novos recursos, você se prepara de maneira melhor. Então, a gente está falando de gestão estratégica do lado da crise. Primeira coisa que você vai ter que fazer do lado da crise é controlar o que você pensa sobre a crise. É não ter um pensamento negativo sobre a crise. É você entender que existem sim ameaças e que existem sim oportunidades. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e vai riscar ele no meio. De um lado, você vai colocar todas as ameaças que essa crise traz. Do outro lado, você vai colocar todas as oportunidades que essa crise pode te trazer. Todas as oportunidades. Existem ameaças e existem oportunidades. Você vai escrever, vai fazer um brainstorm. Ameaça, pá,
tá fechado, se ficar mais 30 dias fechado eu quebro porque eu não tenho dinheiro, e coloca todas as ameaças, tá? E do outro lado você vai pensar de um outro jeito, todas as oportunidades, e vai escrever todas as oportunidades. Então o que eu convido você a pensar? Eu convido você a pensar em 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário moderado e um cenário pessimista. Pensa nos 3 cenários. O que seria um cenário otimista? Semana que vem, né, dia 15 de abril, tudo volta a funcionar. Esse seria otimista. Minha empresa volta a abrir, eu volto a vender, isso é o cenário otimista. O que é um cenário moderado? Moderado é, em junho, o comércio abre. Em junho, eu volto a funcionar. Em junho, eu volto a faturar. Esse é um moderado. O que é um cenário pessimista? Cara, em agosto. Em agosto ou em setembro eu vou abrir minha empresa de novo, eu vou voltar, entre aspas, à normalidade. Porque eu não acho que nunca mais a gente vai voltar. A gente vai ter um novo nível de normal. A nossa normalidade vai ser um novo normal. A gente vai voltar. Mas você tem um cenário otimista, um cenário moderado e um cenário negativo. Um cenário pessimista. E o que você vai fazer? Você vai se preparar para os 3 cenários. Porque assim, ó, o Conrado falou, é melhor você ser um guerreiro um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. E se você se preparar como um jardineiro na guerra, para você se preparar para você ser um guerreiro no jardim ou um guerreiro na guerra, você tem que se preparar para o cenário otimista. Como que você faz? Arma a sua defesa. O que é armar a sua defesa? É garantir que você vai ter caixa para chegar do outro lado da ponte. Porque uma empresa quebra, ela não quebra se ela não tiver lucro. Ela quebra se ela não tem caixa. Se você tiver prejuízo, mas se tiver dinheiro para pagar as contas, você não quebra. Então você precisa armar o teu cenário para ter fluxo de caixa para o pior cenário. Como que você arma o teu fluxo de caixa para o pior cenário? Como que você faz isso? Tá? Você vai catar uma planilha de Excel, vai colocar todas as suas despesas, todas as suas previsões de receita, todos os custos que você pode ter, tudo. Você vai traçar tudo, vai colocar tudo na planilha e você vai olhar. Meu dinheiro dá para chegar até agosto? Meu dinheiro dá para chegar até o final do ano? Se eu não vender nada hoje, eu chego até agosto, chego até o final do ano? É essa a pergunta que você tem que fazer. E se você falar não chega, você vai ter que buscar crédito. Vai buscar crédito. Exatamente. Ah, Marcelo, mas eu não quero me endividar. Cara, você precisa chegar do outro lado da ponte. Vamos armar a sua defesa. Depois a gente arma teu ataque. Busca crédito. Por quê? Porque se você estiver nadando para chegar do outro lado do rio e faltar ar, você morre afogado. Tem que estar vivo, né, Marcelo? E eu vejo muitas pessoas com medo disso, de pegar crédito, de olhar as linhas, principalmente no momento hoje, que a gente consegue ver que o governo está facilitando nesse momento. Tem linhas de crédito para diversos tamanhos de empresa, né? Sim, tem linhas de crédito, mas as linhas de crédito são difíceis de acessar. Só que você tem que fazer o teu trabalho de entender o que você precisa fazer para acessar essa linha de crédito. Só que pode acontecer, aí você faz isso. Aí o que os pessimistas de plantão vão falar? Ah, eu já tentei de tudo, eu não consegui. Ah, Marcelo, eu já estou endividado. Ah, Marcelo, eu estou com o nome sujo. Ah, Marcelo, cara. Oi, amorzinho, tudo bom? A Marcela tá lá em cima. Quer vir aqui? O papai tá fazendo uma live. Quer falar oi pro pessoal da live do pai? Papai, você quer já procurar lá em cima e a na tela? Tá, liga no celular dela pra falar com ela, meu amor. Dá um oi aqui na live do pai. Tá, mas como é que eu vou ligar? Daqui que o papai põe aqui pra ligar, Ela tá? pode pegar aí, tem um pequeno aqui também, ó. Ah, a gente com as crianças em casa, né? É um momento. Ô Marcelo, é uma coisa muito importante nesse momento, sabe, que você está trazendo. As pessoas, às vezes, elas olham só pro óbvio. E ela tá aí, quer aparecer? Chega ela aí. Ela tá sempre entrando, ela sempre entra nas minhas lives, ela direto, me acompanhando. A Serena vem cá, escreve, eu tô aqui, ela tá deixando os bilhetes aqui para mim do lado, enquanto eu tô aqui. Mas uma coisa que eu acho interessante, muitas vezes as pessoas não veem na crise, Marcelo, a oportunidade. Eu venho falando há algum tempo, ano passado eu dei palestra no evento de um amigo nosso, Maurício Sampaio, no Impacto. E faz já vai um ano, né? Foi em julho do ano passado. E eu cheguei a comentar que as empresas que no máximo em 2 anos, que seria 2021, quem não estivesse na internet aprendendo a usar o marketing digital, mesmo sobre um movimento onde a empresa seja no offline, ela pensa, eu sou uma loja, eu sou uma empresa da área agrária, por que é que eu vou preocupar com marketing digital?
E dados fora do Brasil de empresas americanas sérias falaram que em 2 anos muitas empresas não sobreviveriam se elas não soubessem isso. E a gente vê hoje o Covid e não vê as pessoas olhando com um olhar de que, poxa, eu tenho mais uma porta, eu tenho oportunidade de ter a atenção das pessoas e vender mais o meu negócio, falar com o tipo de cliente ideal, entende? Chegou para mim um dia uma menina e falou assim, nas minhas redes, olha, mas eu trabalho com massagem, eu não consigo vender. Eu não consigo atender. Eu falei, não, você não consegue atender agora, mas você consegue vender. Que tal você gerar voucher e fazer um pacote, e vender pacotes agora, e a pessoa usa o pacote depois. Aí eu até chamei uma amiga minha que é dona de um método, Joana Medrado, fiz uma live com ela, falando, gente, vocês estão pensando, olhando só pro buraco, mas olha pra luz. Se você faz pacote agora, você faz caixa. E tem diversos serviços, às vezes existe uma loja física que ela pode. Aí ela não tem um e-commerce. Não precisa ter um e-commerce, ela vai montar a loja dela no Instagram, ou vai montar várias fotos ali, vai colocar dentro do WhatsApp e vai colocar para vender. Então, cada empresa ela precisa analisar que ela pode olhar para o tamanho do desafio e falar, eu não sei mexer nada de internet, eu não tenho Instagram, eu vou começar agora. Ou ela pode olhar e falar assim, o que eu posso fazer com o que eu tenho e que passos eu estou disposto a dar. E sabe, essa questão que você falou do QG, eu acho muito legal. Nós montamos no dia 5 de março o nosso QG. Acabado o carnaval, uma das nossas empresas, né, que é multifamiliar em Flora, né, da minha família e de outras famílias, os diretores operacionais, eles chamou a gente para uma reunião. Nós montamos literalmente essa estratégia de guerra. No bom sentido, nós nos preparamos. Ele queria como é que nós falaríamos com o nosso colaborador, como é que nós iríamos chegar à família deles, porque nós, em campo, fizemos tudo para blindar, porque nós somos do agro, e o agro, se parar, as pessoas não comem, se parar, não chega as coisas na mesa, mas nós também temos que entender que essas pessoas precisam ser cuidadas. Então, um ônibus que carregava 40 pessoas passou a carregar 20 com destaque. As pessoas receberam máscara. Os ônibus foram higienizados. Comprando termômetro para mensurar. Ninguém entrar com nenhum risco de ter algum tipo de febre, qualquer tipo de coisa. E trabalhando para concentração das pessoas. Marcelo, foi maravilhoso. Eu lembro de dizer que eu falei, a gente tem que ir na casa e falar, não, vamos montar uma lista de transmissão. Essa empresa, ela tem o site, está reformulando, mas a Implora não tinha essa questão de trabalhar via WhatsApp. Eu tinha montado um comitê de gestão de crise e de prevenção de Covid, montando listas de transmissão em 7 estados. Em 7 estados, as famílias dos colaboradores, desde o dia, já 5 nós fizemos, já 6, 7, já estavam mandando material, gravando vídeo, mandando material, porque se ficar só na TV, eles iriam pegar a informação, às vezes com medo e pânico demais. Então, o que nós fizemos? Hoje, eu lembro que no meio do caminho eu falei com ele, vai fazer um mês agora, né? Eu falei com ele, olha, eu quero falar uma coisa para o senhor, eu tenho certeza que não tem mais forte, nosso cobrador que está lá, longe no campo, vai entender o quanto ele é importante para a gente. Eu tenho certeza que nós vamos melhorar nossos indicadores e que nós vamos sair pronto sem parar. Nós não paramos. Nós fizemos uma gestão híbrida, sabe? Algumas pessoas do escritório, algumas vão de manhã, outras vão de tarde, alguns como eu que pode ficar aqui no home office, está ficando. A partir de segunda a gente vai de novo mesclando, mas sempre conversando. Conversa de manhã, liga de tarde, alguns. Muitas coisas. Algumas coisas já tinham sido implementadas na parte das altas lideranças, como o Zoom, que eu vim aprendendo, eu fui no Zoom. Mas foi gratificante eu começar a receber mensagem de mãe de colaborador, que está lá no Mato Grosso, que está lá no Maranhão, quando recebi um vídeo agradecendo, orando, que está orando pela nossa vida. Então, assim, vocês não têm noção o quanto é gratificante isso e o quanto isso foi se preparar. No momento que eu vi que a gente foi o guerreiro no jardim. Só que hoje eu recebi agora os indicadores passados, eu tive filial que estava quase 1% de absenteísmo. Porque eles realmente viram que lá no campo a gente conseguiu gerar um processo de segurança para ele maior do que um contato em qualquer lugar. Talvez até na própria casa. Mas nós criamos informação para isso. Eu não sei quem está assistindo aqui, eu preciso que você, nesse momento, clique no botãozinho, passa para as pessoas. Sabe? A internet aqui começou a deixar distorcida. Então, vou falar mais devagar para não perder. Convida mais as pessoas a pensarem, porque esse momento que o Marcelo chamou de QG, teve uma pessoa que perguntou de QG, é o quartel-general que a gente chama, é o momento de você montar a estratégia, de pensar como chegar ao outro lado da ponte. Cada empresa, de acordo com o seu tamanho, com a sua possibilidade, ela vai fazer algo. Agora, quando você tem uma intenção positiva, não é só o lucro da sua empresa, é o lucro que sem lucro a empresa não existe.
mas também é aquilo que o Marcelo falou, o pilar das pessoas, que é muito importante. Você pode ter certeza que vocês vão sair muito mais prontos. Muito mais Sim, e prontos. aí, Eu Rafa, vou deixar você com a palavra, Marcelo, para dar mais estratégias aí desse tá. QG de guerra que o Então, senhor olha, falou. tá. Então, olha só. A gente não controla o fato. A gente controla o que a gente pensa sobre o fato. E quando a gente olha para o fato, a gente fala assim, cara, o comércio está fechado, a indústria está fechada. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente pensa em termos de gestão, quando a gente pensa, eu falei que são 5 ambientes. O primeiro ambiente é o ambiente da cultura. E as primeiras perguntas que a gente faz no ambiente da cultura é: quem é o meu cliente? Como é o meu modelo de negócio? Então, quem é o meu cliente, como é o meu modelo de negócio? Se a gente tem uma empresa, a gente atende uma dor ou uma necessidade de um cliente. E é isso que as pessoas não entenderam. Esse cliente, não importa se é B2B, se é B2C, por trás de tudo existe uma pessoa. E essa pessoa tem uma dor, uma necessidade, alguma coisa que ela precisa fazer, alguma coisa que ela precisa realizar. E essa pessoa, ela tem dores e necessidades. E não é porque tem crise do Covid que as dores e as necessidades delas deixaram de existir. O que aconteceu é que as dores e as necessidades delas mudaram. Ela mudou, ela não está mais na empresa, ela está dentro de casa. Dentro de casa, tem coisas que vão gerar mais vantagens, tem coisas que vão gerar desvantagens. Então, você tem que pensar, o meu cliente, quem é o meu cliente? Onde ele está agora? O que ele está fazendo agora? O que ele está pensando? O que ele está sentindo? Como eu posso chegar nele e oferecer para ele exatamente aquilo que ele precisa nesse momento, diferente de qualquer outra pessoa? Toda estratégia, ela começa quando você pensa quem é o seu cliente, tá? Quem é o seu cliente? Então, você pode pensar diferente. Por exemplo, eu conversei com um dono de restaurante e ele falou, cara, meu restaurante está fechado, o que eu faço? Falei, quem que é o teu cliente? Falei, meu, se você parar para pensar agora que o teu cliente está em casa, que antes ele saía para trabalhar, que os filhos estavam na escola, agora ele está em casa e os filhos estão em casa. Ele está trabalhando home office, além de estar trabalhando home office, ele tem que limpar a casa, cuidar dos filhos, trabalhar, fazer almoço, lavar louça, trabalhar, fazer janta, lavar louça, trabalhar. E enquanto ele está trabalhando, tem um monte de criança ali cheio de necessidade. Aí eu falei com um cara que era restaurante, falei, cara, se você entende a necessidade desse cara, você liga para esse cara que é teu cliente e fala, cara, é o seguinte, para facilitar a tua vida, eu vou te levar o teu café da manhã, o teu almoço e a tua janta. Estou com um pacote por semana. Eu sei que na sua casa é você, suas 2 filhas e a sua esposa. Eu vou fazer um pacote aqui para 4 pessoas. Eu levo café da manhã, almoço e janta. Eu entrego na tua casa, nos horários predeterminados. E aí você tem uma estratégia porque você entende quem é seu cliente. Aí eu estava conversando com uma pessoa e falou, Marcelo, eu vendo móveis de escritório, o que eu faço? Está fechado. Por que eu estou falando isso? Eu não controlo o fato de estar fechado, mas eu controlo o que eu penso sobre o fato. Se eu pensar que é uma oportunidade e entender quem é o meu cliente, eu trago uma oportunidade. Tenho móveis de material de escritório, eu vendo móveis de escritório, o que eu faço? Cara, o teu cliente está em casa. Na casa dele, ele não tem uma cadeira com ergonomia. Ele não tem uma bancada para trabalhar. E se você virar para ele e falar, cara, você está trabalhando em casa, as crianças estão aí, estão te importunando, você precisa de um lugar com calma, com um lugar para você produzir o máximo possível, e você precisa de uma cadeira que te dê ergonomia, para no final do dia você não ficar com dor nas costas. Você chega no teu cliente oferecendo para ele aquilo que ele precisa. E eu conversei com clientes de diversos segmentos e toda hora sai uma ideia. Então, eu não controlo o fato, mas eu controlo sobre o que sobre o que eu penso sobre o fato. E aí, qual que é o meu convite? Qual que é o meu convite? Tá? As pessoas ficam falando assim, tão desesperadas. E a grande verdade é que as pessoas estão desesperadas porque elas estão despreparadas. Eu chego nesse momento de crise me sentindo cascudo. Por que cascudo? Porque eu já apanhei tanto, mas eu apanhei tanto na vida, que eu tô cascudo. E eu olho para essa crise e falo, eu tô preparado. De tanto que eu já apanhei, eu tô cascudo, eu tô preparado. Então, qual que é o meu convite? Eu queria te convidar a pensar diferente. Eu queria te convidar a pensar da seguinte maneira. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Porque eu não controlo o dado ou o fato. Eu controlo o que eu penso sobre o fato. Eu queria te convidar a pensar o seguinte. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu estudar sobre finanças e entender finanças de um jeito que eu nunca me dediquei a entender? Porque no meu negócio eu não entendo de finanças e eu preciso aprender de finanças. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu me dedicar a entender finanças? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu me dedicar a estudar sobre vendas?
Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu me dedicar nesse momento de crise, nesse momento de incerteza? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu puder me dedicar a estudar sobre gente, sobre comportamento humano? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu me dedicar a estudar sobre quem é o meu cliente e o que ele precisa? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se nesse momento eu parar e desenhar todos os processos da minha empresa, procurar simplificar todos os processos da minha empresa? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu me dedicar a arrumar todos os processos da minha empresa para que ele seja simplificado? Porque assim que voltar a funcionar, o meu processo está simplificado e eu vou ter eficiência no meu processo. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu traçar metas para um dia, para uma semana, para um mês, para 90 dias e para um ano? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se antes de dormir eu planejar o meu dia de amanhã para ele ser super produtivo? Com 3 coisas que eu vou fazer, não importa o que aconteça. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu planejar meu dia para fazer intervalos de 15 minutos para eu brincar com meus filhos, que meus filhos estão em casa? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu planejar? Cara, eu vou parar 15 minutos de manhã, vou parar 15 minutos depois do almoço, vou parar 15 minutos à tarde para brincar com os meus filhos de um jeito que eu nunca brinquei, para aproveitar esse momento que eu estou em casa. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu comprar um livro de vendas, ou de marketing, ou de finanças, ou de processo, e todo dia eu parar meia hora para estudar esse livro, e estudar e anotar as coisas, e poder escrever no papel coisas efetivas que eu posso realizar na minha empresa? Qual que é a pior coisa que pode acontecer na minha empresa se eu entender como lidera a gente, estudar sobre liderança? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu estudar como dar um feedback para um colaborador? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu estudar sobre marketing na internet? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu estou te convidando a pensar isso. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu estudar sobre como gerar cliente através da internet? Qual que é a pior coisa que possa acontecer se eu estudar como fazer uma abordagem no telefone, como fazer uma ligação de vendas efetiva e ligar para o meu cliente? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu ligar para o meu cliente e falar para ele: eu levo na sua casa com segurança? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu pegar a lista de todos os meus clientes que eu já atendi na vida e ligar para ele hoje, amanhã e depois e perguntar para ele: como que você está? Como que está a tua vida? Me conta. O que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu fizer tudo isso? Então, eu E te as convido pessoas a não ficam pensar. pensando nisso, né, Marcelo? Tudo que você colocou para o pensamento da pior coisa são coisas fundamentais e que a maior parte das pessoas sabem que é importante, não fazem disso, é porque eu não tenho tempo, porque eu tenho no meu dia a dia uma rotina exaustiva na minha empresa. E agora o ativo tempo está aí e elas estão se dando desculpas. Vou trazer uma reflexão para vocês aqui, porque daqui a pouco, lembrando, daqui a pouco a gente pode, do nada, o Instagram está avisando agora, não com 30 segundos, ele está avisando e terminando, antes eu também agradeço o Marcelo. Essa ferramenta que o Marcelo trouxe para vocês, essas diversas perguntas, qual é a pior coisa, é o que faz o seu cérebro se preparar, e o nosso cérebro é movido a prazer e dor. Então, quando você enxerga a pior coisa, você se prepara para aquilo. E você vai ver que muitas coisas somos nós que criamos fantasmas na nossa mente. Nós que criamos objeções o tempo inteiro, muito maior do que o nosso próprio cliente. Tiveram algumas perguntas aqui, como eu faço no ramo de vendas, eu tenho gestão de operações, teve uma pessoa que falou de reforma. Para você que falou de reforma que não enxerga, talvez você possa fazer um pacote para algumas pessoas e antecipar. E olha, se você fizer um pagamento de X à vista, quando eu puder, eu vou entregar. Porque depende Ô, do Rafa, município. olha só. Eu tenho feito live todo dia. Todo dia as pessoas chegam no negócio e falam: Marcelo, minha empresa é tal, o que eu faço? Minha empresa é tal, me dá uma dica, minha empresa é tal, me dá uma dica. Eu não tenho tempo de vida, sinceramente. Eu já dei muita dica para diversos negócios. Desde coisas de refrigeração, agronegócio, comércio, varejo, indústria, de tudo. Eu não tenho tempo de vida para dar dicas de todos os tipos de negócio que existe. Mas eu vou te dar uma coisa. Cabe, né? Eu vou te dar uma ferramenta mais poderosa do que te dar uma dica do que você fazer do teu negócio. Cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer no seu negócio se você estudar sobre vendas?
Qual que é a pior coisa que pode acontecer no seu negócio? Você entender quem é o teu cliente, ligar para ele e oferecer para ele o que ele precisa. Qual que é a pior coisa que pode acontecer no seu negócio? De você vender um voucher para o teu cliente de um serviço que você vai entregar daqui 2, 3, 4 meses. Qual que é a pior coisa? Os pessimistas de plantão vão falar, mas eu vou ligar, o cliente não vai comprar, o cliente isso. Cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você ligar? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você fizer essa promoção? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você ir para o e-commerce? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você dominar alguma estratégia de internet e utilizar? Qual que é a pior coisa que você pode acontecer se você mandar um WhatsApp para todos os seus clientes? Por que eu falo isso? Porque agora vem a hora da virada. Porque eu posso pensar, qual que é a pior coisa que acontecer se eu for a melhor pessoa que eu posso ser? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu for o cara mais produtivo que existe? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu for o líder que minha empresa precisa na hora que ela mais precisa? E aí, depois de você colocar na lista tudo esse negócio, qual que é a pior coisa que acontecer se eu for o cara mais produtivo? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu acordar cedo? Qual que é a pior coisa que acontecer se eu trabalhar focado? Qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu trabalhar com planejamento? Qual coisa que pode acontecer se eu cumprir com minha palavra, começar o dia com um foco, com um objetivo e cumprir aquilo? E aí, depois de pensar tudo isso, você vai falar e qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu estudar sobre vendas? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu entender quem é o meu cliente, oferecer para o meu cliente aquilo que ele precisa agora, nesse momento, já, hoje? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu melhorar todos os processos da minha empresa e criar todos os indicadores que minha empresa precisa? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu fizer live para instruir o meu cliente daquilo que ele precisa de um jeito que só eu sei fazer e mais ninguém sabe fazer? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu traçar minhas metas e cumprir minhas metas diárias? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu planejar meu dia de amanhã hoje? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu estudar sobre vendas, sobre gente, sobre pessoas? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se eu fizer tudo isso? E aí você tem 2 cenários. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você for o cara que assume a responsabilidade? E qual que é a melhor coisa que pode acontecer se você for? Então você vai pensar um monte de melhor coisa. E você vai entender que você não controla o que você pensa sobre o que acontece. E isso faz toda a diferença. E se você pensa que o poder está com você e que você não é vítima da circunstância, que você é protagonista da sua vida e como protagonista da sua vida, se tiver que morrer, você vai morrer atirando, em vez de desistir, em vez de se vitimizar, em vez de se acovardar, eu convido você a ter ousadia. Eu convido você a lutar com todas as suas forças. E se tiver que morrer, você morre atirando. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você morrer atirando? Qual que é a melhor coisa que pode acontecer se você tiver ousadia? A ousadia de fazer diferente. Então, o planejamento estratégico está muito ligado a tudo isso que eu falei. O processo de pessoas é o processo mais importante. É o processo mais importante. E ele depende de você, que é dono da tua empresa. Assumir o teu papel, assumir o teu controle e executar. Eu sempre falo, eu não acredito em sorte. Eu acredito em meta, planeação e execução. Eu estou preocupado? Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Igual você está preocupado. Só que eu me nego a me acovardar. Eu me nego a paralisar. Eu me nego. Por quê? Porque o que eu vou fazer é meta, plano de ação e execução. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ser o melhor de mim, a melhor versão do que eu posso ser para levar meu negócio aonde eu quero levar. Então, de uma maneira geral, eu queria trazer esse contexto para você. Não, olha, perfeito. Você só trouxe coisas perfeitas. Todos os questionamentos, eu tenho certeza que vão fazer cada um deles refletir, todos nós, inclusive eu, sabe? Porque quando você pergunta, a gente traz o cenário. Gente, eu quero convidar vocês aí a aproveitar e mandar aí para 3, 5 pessoas receberem um vídeo, para essas pessoas poderem assistir depois. A nossa live está caindo bem no fim. Não deve ter nem mais 2 minutos aqui. Primeiramente, agradecer. E dá um print e marca a gente, né, Rafa? Oi? Pede a pessoa dar um print aí. Pede a pessoa dar um print, marcar a gente. Verdade, não bateu nosso print ainda. Peraí, gente, vamos bater um print nosso. Eu sempre tenho pedido isso todos os dias. Vocês vão bater um print nosso, vai marcar nós dois, que nós vamos repostar vocês, ó. Eu já tô batendo o meu. E você bate, marca, @Rafaela Generoso, marca @Marcelo Germano, é a G, Marcelo Germano, né? É a G, e eu quero te agradecer mais uma vez, Marcelo, e a todos vocês que estão aqui,
Porque uma das 8 leis da prosperidade que eu falo muito no meu livro, O Mapa da Prosperidade, gente, é a lei da excelência do ser. Tudo que é para ser feito merece ser feito com excelência. Não dá para viver uma vida mais ou menos. E se essa quarentena está ensinando algo para nós, é isso. O mundo não vai ser igual ele era. Ele vai ter um novo patamar de normalidade. Mas precisa que nós tomemos a rédea. Que sejamos, sabe, motoristas de destinos, comandantes dos nossos navios. Que a nossa empresa seja um